A palavra de hoje é a travessia, o capítulo final. O capítulo final, última parte da série da travessia. A travessia, ela tratou sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Gente, pensa numa série que moeu a minha vida. Que eu saía daqui aos domingos, eu ia para casa, eu começava a orar, eu começava a ver, as coisas começaram a mexer comigo, começaram a tocar em mim, eu começava a olhar e digo, meu Deus, cara, como que eu não estou prestando atenção na intensidade que cada palavra tem? Afinal de contas, quem que olha na Bíblia ali e fica pensando, uma das obras da carne é lascívia, porfia. Porfia é o quê? De comer? Lascívia, o que é lascívia? Lascívia é o nome de alguém? Sei lá, cara. Então tu começa a olhar para essas coisas e com o passar dos anos pode ser que tu não atente para isso. E essa série ela começou a trazer coisas e trazer revelações e eu comecei a olhar, meu irmão, a igreja está sendo transformada a partir dessa série. E o capítulo final, eu fiz questão de colocar esse título, o capítulo final, porque como é tradicional em uma série, o último capítulo sempre revela algo. Eu não vou acreditar que vocês estão pensando numa novela da Globo, que pessoa inteligente não olha novela na Globo. Mas uma sériezinha no Netflix está tudo bem, né? Ninguém é perfeito. Então, como é tradicional em uma série, o último capítulo sempre revela algo. Será que essa série vai ter uma continuidade, uma segunda temporada, uma terceira temporada? Ou será que ela acabou literalmente? A gente sempre fica pensando, né? Tem uma série que eu amo, vou dar só uma. Só uma. Ponto Cego. Quem já viu a Ponto Cego? Pô, Ponto Cego. Quem não viu o Ponto Cego? E ainda tem televisão em casa. Gente, Ponto Cego é sensacional. Uma série do FBI maravilhosa. Poderia dar um spoiler mais, mas não vou dar. O capítulo final da nossa série, da travessia, aponta para uma transformação de identidade. De quem éramos sem a informação, para quem seremos agora dotados de informação. Ou como esqueceremos os efeitos que trazem sobre nós as facções pregadas pela pastora, a divisão. Como esqueceremos o que o ódio causa, a impureza pregada pela pastora Dayana. Como a gente vai esquecer da ira pregada pelo presbítero Glauber, um dos caras mais irados que eu conheci e transformado por Deus. Cadê ele? Está onde o presbítero? Está lá? Está escondido aí, presbítero? Esse irmão, numa briga, ele atirou uma pedra no peito de uma pessoa, irmão. Deu uma pedrada na pessoa. Tu já pensou uma coisa dessa? E eu disse, Glauber, só tu pode pregar por ira, cara. Tu foi curado. Eu até me canso para me irar. Então, e eu disse, cara, e eu vejo a graça de Deus fluindo sobre isso. Quem que vai esquecer da idolatria ao trabalho, aos filhos, as coisas que te cercam, a faculdade? Mas quem vai esquecer da falta de mansidão e de domínio próprio? Como tem gente que tem falta de mansidão e domínio próprio que nos cerca, é verdade ou não é? Quem que vai esquecer disso, cara? Mas também eu, Fabiano, jamais esquecerei dos efeitos da alegria e da paz nas nossas vidas. Mas, como numa boa série, o melhor da série está no último capítulo. E não é porque eu vou pregar, esquece isso. Porque o melhor da série vem hoje, que é o amor de Deus. Mas a gente vai deixar o amor, porque ainda faltavam muitas obras da carne. E eu vou dar uma pincelada rápida sobre algumas e vou pegar só duas. Dá uma cutucada nele aí do teu lado e diz assim, ele vai falar sobre ciúmes. E olha pra cá, a manguaça. Olha os irmãos se olhando. Por que eu vim, cara? O que eu estou fazendo nessa igreja, Jesus? Mas no final, Cid, eu vou falar sobre o amor. Aleluia. Nós vamos sair daqui todo mundo se abraçando. Vai ser aquele culto que tu olha para o irmão e diz, ai, como eu gosto de ti. Ontem tu odiava. Passava na rua e não cumprimentava. Agora tu está amando. Mas tinham muitas ainda. Vamos lá, vamos encarar as últimas obras da carne. Vamos encarar ou não? Bora. A primeira das que faltam, né? A primeira das que faltam é a prostituição.
E infelizmente, as pessoas acham que a prostituição é só a prostituta que está na rua, ou o homossexual que está vendendo seu corpo. A prostituição é a prática ou o negócio de envolver-se em atividades sexuais com outras pessoas em troca de dinheiro, e eu grifei aqui, ou em troca de benefícios econômicos. Sabe aquela troquinha que tu te relaciona por um emprego, por um benefício? O desejo de Deus é de que sejamos puros no aspecto sexual. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus oferece então salvação, perdão e aceitação a todas as pessoas que se prostituem. Mas Deus não tolera a prostituição, porque a prostituição é pecado. A segunda, a danada da lascívia. Lascívia, para quem nunca tinha ouvido falar nessa palavra, lascívia é a sensualidade usada de maneira errada e sem domínio próprio. A pessoa lasciva corre atrás dos prazeres sexuais sem se importar com os limites. A pessoa lasciva leva atos de moralidade sexual através da sensualidade extrema. Eu sou de um tempo na igreja, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, porque quando eu falo de mim é informação, quando eu falo dos outros é fofoca. Então vou falar de mim. Quando eu me converti, o primeiro retiro que eu fui, o combinado era, tu podia usar bermuda, mas era 3 dedos abaixo do joelho. Tu já pensou tu ir de bermuda 3 dedos abaixo do joelho? A camiseta tinha que ser camiseta, não podia ser mamãe tô forte, tinha que ser gola fechada. Primeiro retiro que eu fui foi assim. Segundo retiro que eu fui, irmãos, eu confesso um pecado aqui. Olha como é a cabeça do crente, my friend. Olha o que eu fiz. Segundo retiro, todo mundo foi embora. Eu e mais 2 amigos, tinha uma cachoeira no lugar. Todo mundo foi embora, ficamos só nós os 3. Nos pelamos, nos atiramos, tomamos banho pelado na cachoeira, irmãos. Aí para rasgar os cadernos. Agora eu olho para essa igreja dos dias atuais. Eu vejo a igreja dos dias atuais completamente lasciva, sem entender que a sensualidade extrema, ela conduz ao pecado. Coisa mais triste do mundo é tu estar dentro da igreja e a gente é homens e vocês são mulheres, nós somos atraídos por olhares. Coisa mais triste do mundo é tu entrar dentro da igreja e tu olha para uma irmã, a irmã está seminua e tu tem que fazer assim, trocar de rua. Ou vice-versa, um homem que não cuida do seu corpo, que se expõe. A terceira, que a gente vai correr, a gente vai tocar só em 2. A terceira são as porfias. E eu não sei se tem essa palavra, mas eu vou inventar ela agora no segundo dicionário Fabiano Scarduelli. Os porfentos. Olha como tem gente porfenta na igreja. Porfia é discussão, briga insistente. A porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar as discussões, não dando o braço a torcer. Vocês conhecem muitas pessoas que usam da porfia ou não? Olha os falsos que não levantam a mão. Quem conhece aí? Gente, como tem gente assim, cara. Gente que não acaba um bate-boca. Eu era exatamente esse. Eu ia até a última das consequências enquanto eu não ganhasse, porque eu troco de opinião como quem troca de roupa, desde que tu me convença. O meu grande defeito é que eu tenho dicionário Aurélio de palavra na cabeça para lutar com as minhas convicções. Só que eu ia com a pastora principalmente altas horas discutindo, até que ela chorava, a pobrezinha, e dava o braço a torcer. E então eu me tornei um covarde que desisti de discutir, bater boca. Eu olho para ela e digo para ela hoje, lá em casa tem uma tese. A tese do cinema mudo, Charlie Chaplin.
Eu olho para ela e digo: Lidiane, ó, encerrado aqui, porque agora eu não discuto mais, eu sou um homem maduro. E ela diz: mas eu quero que tu fale, Fabiano. Eu quero que tu diga o que tu pensa. Digo: Lidiane, cinema mudo. 2 dias depois, 48 horas, eu apareço lá, olho para ela e digo: amor, vamos nos acertar? Vai ficar tudo bem. Depois de velha, ela ficou batedora de boca, irmãos. Essa semana a gente fez um curso de líderes aqui, eu aprendi uma tese, porque eu sabia que ela ia responder. O cara ensinou uma tese muito legal. O cara disse que não discute com as pessoas. Ele aprendeu ele diz o seguinte: segundo o teu ponto de vista, segundo as tuas justificativas, segundo as tuas palavras, eu concordo contigo. Mas quer ouvir a minha? Porque a minha é contrária. Ela bate boca, irmãos, mas pulando da porfia. A gente vai para a bebedice que está na Bíblia, para os pinguços. E está falando aqui um cara que teve 3 overdoses por causa de bebida alcoólica. Eu acumulo 5 overdoses, 2 por droga e 3 por bebida alcoólica. Overdose é quando o cenário apaga a luz, tu cai, tu não sabe mais quem tu é, tu vai para o hospital, toma glicose para recuperar. Eu sou um cara que tive 3 overdoses. Uma das overdoses eu dormi na praça, Bruno e Marrone. Se eu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu só era um cara carente. Só que quando a palavra de Deus entrou em mim, quando a instrução, quando o conhecimento, tem gente se cutucando, eu tive nessa também. Quando entra o conhecimento, quando entra a cultura, quando entra o entendimento, principalmente bíblico, as coisas mudam ou não mudam? As pessoas começam a dizer: eu bebo vinho porque Jesus bebia. Deixa eu te falar algo. O vinho que Jesus transformou em água no milagre do casamento, escrito em João 2, do 1 ao 8, e o vinho que se referia o apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo, em 1 Timóteo 5, 23, para beber, eram o que Jesus chamou de o fruto da videira. Mateus 26, 29 está escrito: e também de vinho novo, Marcos 2, 22, ficaria muito longo para me falar todas elas, que significa o suco de uva sem a fermentação, extremamente forte. O uso da bebida forte era condenado pela Escritura em Levítico 10, do 8 ao 10 e também Deuteronômio 29, 6. Jesus falou contra a embriaguez. E essa é a tese que se bate hoje em dia, de Lucas 21, 34. Ele não aceitou beber vinho quando estava na cruz, conforme Mateus 27, 34. Deram para ele vinho com fel e ele não quis. Quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o primeiro motivo porque não convém usar bebida alcoólica é que Deus criou o ser humano para dominar sobre a terra e não para ser dominado por ela. Quando a gente olha para esse cenário, a bebida, ela em fração de segundos, ela muda completamente o nosso humor, o nosso temperamento. Toma um copo de cerveja, um copo de vinho, os problemas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Modo Zeca Pagodinho ativado: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos viver e tá tudo bem, amanhã a gente vê como. Só que amanhã, quando tu levanta, os teus filhos te olham e te dizem: pai, que vergonha, que pileque, tu deu um vexame. Pai, tu perdeu o horário. Pai, tu viu como tu falou com a mãe? Amor, se tu falar comigo de novo daquele jeito, eu nunca mais olho na tua cara. Quantas pessoas aqui entre nós
que a bebida já destruiu a casa, que a bebida já destruiu a família. Não é porque você se tornou um alcoólatra, porque dificilmente você vai se tornar um alcoólatra, mas é porque você abriu uma porta que você não consegue mais fechar. E cuidado com as portas que você abre, que você não consegue mais fechar, porque porta que você não domina, o diabo entra e nunca mais sai. Eu sempre digo nas minhas teses que você tem todo o direito de ter na sua casa as portas que você quiser e abrir e fechar ela como você quiser. Só não diga para o ladrão não entrar e não roubar, porque o ladrão vive do roubo. Se você entrar na sua casa, abrir a porta, deixar a porta aberta, todos os seus bens, todos os seus valores, todas as suas virtudes estarão lá inseguros. Então o ladrão vai entrar e ele vai roubar, porque essa é a natureza dele, roubar. E o pecado, ele é isso. Quando você deixa a porta aberta, e normalmente é a bebida ou os vícios que abrem a porta. Só acontece com todo mundo. Eu vou tomar só uma cervejinha em casa no meu churrasco de domingo. Eu me converti em 1900 e antigamente, 96 eu acho que foi, vindo de overdoses. Perdi meu pai, enfrentei sem bebida. Depois perdi minha mãe e disse para a pastora: amor, eu vou tomar só uma long neck. Depois eram 2. Depois eu estava tomando 5. Depois eu já não estava mais conseguindo entrar na igreja, porque eu sentia vergonha. Toda vez que eu chegava na frente da porta da igreja, a minha vida parece que tinha um bloqueio ali dentro, não conseguia ultrapassar. Então eu não conseguia entrar, fiquei 1 ano fora da igreja. Adivinha o que fazendo? Bebendo. A pastora, eu levava ela na porta da igreja, irmãos. Deixava ela na porta da igreja, os meus amigos começavam a gritar: vem pra cá, Fabiano, tu faz falta aqui. Eu digo: eu não consigo, cara. Porque uma porta se abriu, que eu não tinha domínio para fechar. Toda porta que você abrir, que você não tem domínio para fechar, você não pode abrir. Porque a bebedice que está falando na Bíblia é embriaguez. Porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho. Mas a porta não é a embriaguez. A porta é o acesso. É por esse motivo que as pessoas não entram, muitas pessoas não entram na igreja, porque eu vou ter que parar de tomar uma cervejinha. Não, tu não precisa parar, porque tu é responsável por tudo que tu faz. Às vezes no Bola era muito famoso, nos Café com Pastores. Nós vamos criar um Café com Pastores. Olha, te enxerguei aí no fundo. Vamos criar o Café com Pastores, em nome de Jesus, para receber todos os novos membros, tomarmos um café, bater papo. No Café com Pastores as pessoas sempre faziam a mesma pergunta. Ouvi dizer que na Bola de Neve pode fumar maconha. Eu sempre respondia a mesma coisa: pode. Tu pode fumar maconha na Bola de Neve, na igreja, pode. Porque tu é responsável por tudo na tua vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe qual é a consequência do pode? É que tu vai para o inferno. Posso beber, pastor? É claro que tu pode. Só que só tu vai ter a responsabilidade de fechar a porta, para que a embriaguez não chegue. Então eu, Fabiano, as minhas decisões, Fabiano, decidi que eu não tenho domínio sobre isso. Então eu não posso botar a porta. Chegou um momento, irmãos, que eu estava bebendo, quando eu pedia para a Lidiane ir ao mercado para comprar qualquer coisa aleatória, para mim ir no posto correndo e tomar uma long neck e esconder uma garrafa atrás do roupeiro. Enquanto ela saía, eu tomava 2 long neck, enlouquecido, crente, dentro da igreja, porque era desespero. Eu abri uma porta que eu não tinha controle para fechar. O que eu quero te dizer não é só cuidado com a bebida, porque a embriaguez é que é pecado. Não é cuidado com a bebida, é cuidado com o que você está abrindo de portas, porque pode ser que você não consiga fechá-las. Pode ser que você não tenha mais a chave.
Pastor, eu me converti, Deus está fazendo uma obra na minha vida, um milagre está acontecendo na minha vida, eu estou sendo transformado, pastor. Então começa a fechar portas. Fecha uma porta aqui, fecha uma porta ali. Antes eu mentia como hábito, fecha essa porta. Antes eu me corrompia, fecha essa porta. Antes eu bebia, fecha essa porta. Antes eu tinha vícios com cigarro, sei lá o que, maconha, fecha essa porta. Pastor, eu não estou conseguindo fechar a porta. Vai fechando. Fecha um dia, não conseguiu no outro, abre e fecha. Fecha com menos quantidade. Fecha o espaço da porta. Quando eu parei de fumar, eu tinha um desespero tão grande que eu deixei a carteira de cigarro em cima da lareira. Eu fumava o cigarro apagado, eu botava na boca de desespero. Mas eu disse para mim mesmo, eu vou vencer isso, eu não vou ficar cativo a isso. E lá se vão 20 e tantos anos, livre do vício do cigarro. Mas se botar um cigarro agora na minha boca, se botar um copo de cerveja, a danada da original, da Antártica, quem já tomou aquela maldita? As mãos, levanta a mão, fariseu. Gente, aquilo ali é o líquido do ouro que está entrando. Mas aquilo leva à corrupção, aquela malvada, aquela maldita, aquela desgraçada. Esses dias eu entro no mercado, olho para a pastora e disse para ela assim: vou tomar uma cerveja, 0. Ela disse: o que, Fabiano? Eu disse: para. Era brincadeira. Mas que se ela dissesse vai a 0, irmãos. Só que um cara como eu não pode acessar essas coisas. Então eu aprendi os meus limites. Eu aprendi os meus limites. Eu sei exatamente quem eu sou. Você precisa saber exatamente quem você é. E então impor para você limites. Eu encerro a parte da bebida contando um testemunho. Uma vez eu perdi uma namorada, porque ela perguntou se eu queria sair com ela ou ficar bebendo. Eu não fiz a opção certa. Eu disse para ela: eu não vou sair contigo, é lógico que eu vou ficar bebendo. Eu bebi até as 11 horas da manhã do outro dia, sentado na frente de um aparelho de som, ouvindo Raul Seixas. Pequei, arrependi, tô salvo, curado, liberto. Raul Seixas. Vamos para a glutonaria. E um bando de sacana, que eu botei uma enquete num dos grupos da igreja, quem queria ouvir sobre glutonaria, e um bando de sacana rejeitou a glutonaria. Mas ela chegou, Miriam. Eu pedi informação para Miriam, ela chegou. Eu não vou bater nela hoje, porque não daria tempo, mas uma hora dessa eu chego nela. A glutonaria é o comportamento que caracteriza o ato de se alimentar em excesso, de forma desregrada. Você pode dizer comigo uma coisa? Excesso é uma coisa, de forma desregrada é outra. É a pessoa que age dessa forma, é chamada de glutão. Uma frase da Bíblia basta para isso tudo. A Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o suficiente, não o excesso. Eu gasto pequenos minutos porque eu já vou entrar nos ciúmes. Aí o chicote vai estar lá. Quem é de sair vai sair agora. Casais, lamento, mas é a hora da discussão. Essa semana eu fui visitar um casal, eles estão os dois assim. E os dois são ciumentos, irmãos. Tem até uma música que eles cantam um para o outro. Para de ser tão ciumenta. Desse jeito esse nego não te aguenta. Eu falei. Tá tudo bem? Mas a glutonaria, cara. Chega no setembro, começa o sol raiar lá. Tu vai para frente do espelho, aquela sanfona velha, que tu canta com ela junto às roupas velhas do pai. Parei agora, chega de música.
Aí tu vai lá na Body Prime e mete o cartão de crédito, la tarjeta de Dios, coloca lá e diz para ele 12 vezes de R$119,90. Aí tu vai, puxa o primeiro ferro, que lá dá vontade até de treinar, cara. É um negócio fora de série, dá vontade de treinar. Aí tu puxa o primeiro negócio, começou a doer aqui, tá trabalhando. Aí o cara já vai pra frente do espelho, treina, tá pago. Aí, quando encerra o treino, tu olha aqui o relógio, com contagem de gasto calórico, e tu na academia gastou 450 calorias, e foi no fã, manda um hambúrguer que hoje eu treinei, com batatinha sem batatinha, mas lanche sem batatinha, vai ou não vai? Não vai, claro que não vai. Maionese, vai, vai. Manda um pacotinho. 2. Fechou? Vou pagar no Pix, porque a academia está no crédito. Aí tu olha no maldito do fã que agora tem. Quanto de caloria tem? Tem 1000 calorias o hambúrguer com a batatinha. E mais a cocuda, porque não pode tomar sem coca. 0 não tem gosto, parece xarope. É o que vocês falam ou não é? Eu não tomo refrigerante há 6 anos. Olha o Satanás andando na terra. Aí tu olha, queimou 400, tá com dor. No outro dia tá vivendo um inferno, diclofenaco, ibuprofeno. Tô com dor, pastor. Sim, o filme é o dos poetas mortos aqui. Tinha um morto aí dentro que está renascendo com dores, porque come de maneira desregrada. Aí vai no final do dia. Eu não ia falar sobre glutonaria, mas é que eu não me aguento. Aí vai no final do dia, foi um dia difícil, vou comer um chocolate. Aí a danada do açúcar, ela entra no teu organismo, e o açúcar ele começa a te dar alegria, êxtase. E aí tu come 3 barrinhas, 3 coisinhas daquela. Aí tu comeu 3 e disse, por que não comer 6? Uma vez eu caí na asneira de dizer que eu gostava de pudim aqui na igreja, que eu continuo gostando. Teve um dia que tinha 5 pudim na minha geladeira que os irmãos tinham me dado. Eu não comi nenhum. Agora eu estou fazendo ainda um jejum, vou ficar 21 dias sem consumir nada de açúcar. Porque eu entendo que o meu corpo precisa reagir à minha necessidade de Deus. A minha necessidade de Deus hoje é muito maior, e eu preciso fazer com que o meu corpo me dê sinais de que eu preciso orar. Porque todas as vezes que eu olho o maldito do chocolate, eu tenho uma dica infalível. Tem na Cacau Show um chocolate sem açúcar. R$21 custa, é uma desgraça. Mas não tem nada de açúcar, é leite em pó, é só coisa do céu. Tem semente de toda a espécie. Mas toda vez que eu sinto vontade desenfreada, esses dias eu fui na casa de uma irmã que é pastora, e ela preparou um pudim. Aí a filha dela raspou uma lasca desse tamanho, largou do lado do braço do sofá. Eu olhei para a Lidiane olhou para mim e disse assim, tu não estás comendo, né, Fabiano? Eu disse, eu sei. Acusador. Eu não vou comer, eu tenho controle. Mas pudim, arroz e leite, cara, com leite condensado, quem não gosta, bom sujeito não é. Quando a gente olha para o primeiro dia de selfie na academia, aí eu fui lá, pastor, tô treinando, cara, tá pago, fechou, agora não tomo mais refrigerante. Aí pegou um suco de laranja, 500 calorias no copo. Suco integral de uva,
Parei, vamos falar dos ciúmes, vamos bater boca. Quinto ou sexto, eu já estou perdido. É os ciúmes. A palavra ciúmes, creiam, a Bíblia faz menção a 2 tipos de ciúmes. Ela não faz menção a 2 tipos de glutonaria, a 2 tipos de porfia. Não faz menção, mas ela faz menção a 2 tipos de ciúmes. Sério, gente, eu estou até curioso com o que está acontecendo aqui, que vocês estão tudo cruzando o olho. Cadê o IMT 4A27? Por favor, compareça lá no seu carro. Levantou. Está tudo resolvido, pode voltar a prestar atenção aqui. A palavra ciúme, ela é originária do latim zelumen, ou ainda do grego zelosos. As suas origens remetem-se aos vocábulos zelos, o qual significa fervor, calor, ardor ou intenso desejo, normalmente de matar. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no versículo 13, do capítulo 13, versículo 4, ele fala o seguinte: que o amor não arde em ciúmes. Porém, a Bíblia fala de 2 tipos de ciúmes. O primeiro ciúmes é o ciúmes bom, pasmem, existe. O ciúme zeloso é chamado. O ciúme pode ser positivo quando ele é sinônimo de zelo. Deus é descrito como tendo ciúmes do seu povo quando se desvia dele. Então, quando você se desvia de Deus, quando você deixa de priorizar a Deus, quando você deixa de demonstrar seu amor por Deus, a Bíblia diz que Deus sente ciúmes de nós. Isso acontece porque Ele tem zelo por nós e pela aliança que fez por nós. Mas tem o segundo tipo de ciúmes. O segundo tipo de ciúme é o ciúme da desconfiança excessiva. E é muito ruim, ele está descrito em Gálatas 5,19. Esse ciúme vem da desconfiança e é sinônimo de inveja. A pessoa que sente esse tipo de ciúme se torna possessiva, cutuca aí, perde o equilíbrio em seus relacionamentos. E a Bíblia, maravilhosa Bíblia, vem sempre com um relato. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Os ciúmes, quando ele é esse ciúme ruim, o ciúme excessivo, o ciúme da desconfiança, ele não traz benefícios ao casamento, ao relacionamento. Ele traz para o relacionamento derrota, destruição. Porque o ciúme normalmente ele vem de um sentimento que não ainda se gerou. Então muitos dos ciumentos, eles estão tendo ciúmes e estão dando para as pessoas, para o marido, para a esposa, para o namorado ou para a noiva. Eles estão dando para a pessoa uma argumentação: quem é aquela periquente? Eu vi que tu estava olhando para ela na Body Prime. Body Prime pode me patrocinar. Eu vi que tu olhou para ela esses dias. Eu conto as minhas derrotas. Eu estou aqui, irmãos. A pastora chegou no pé do meu ouvido. Everton, olha essa, velho. Eu levantava a cabeça. Homens, diga para quem está do seu lado, só homens. Sempre tem uma mulher na academia que não tem noção. Diz para ele aí: tu não vai para academia, amor? Para. Olha os ciúmes diabólicos. Rony, eu tô aqui sentadinho no banquinho, quieto na minha. Pá, pá, pá. Levanta os olhos para os montes. De onde me vem a maldição? Ela chega no pé do meu ouvido, Mateus, e olha para mim no olho e diz assim: tu não te ajuda, hein, Fabiano? Só falta uma série, amor, tô terminando. Parti em direção a não sei onde. Enxerguei o cara mais feio da academia, fui treinar com ele, olhei para ela e disse assim: tá bom, amor? Tudo bem? Normalmente o ciumento, ele alerta a pessoa para olhar para aquilo que ela nem tinha olhado.
Esse ciúme é um ciúme que te afasta de Deus. Ele não é um ciúme que te aproxima de Deus, que te entrega a Deus. Marido e mulher. Cláudio Duarte diz uma frase: tem jovem crente querendo casar para ter relação sexual. Então quando casa, para de ter relação sexual. Marido e mulher, às vezes a gente precisa só conversar. Às vezes a gente precisa só entender. Às vezes a gente precisa só saber. E graças a Deus eu não sou casado com uma pessoa ciumenta. E eu também não sou ciumento. Mas mexe com a minha loura que tu vai ver. Como dizem lá no Nordeste, rela com a minha loura, que tu vai ver quem eu me transformo. Porque a gente precisa ter em todas as coisas equilíbrio. E a solução para o ciúme ruim sempre é e sempre será o amor. Então nós, a igreja, nós precisamos olhar para isso e saber que isso é uma obra da carne, um pecado que a Bíblia está descrevendo para que nós corramos dele. Porque tem famílias e mais famílias se destruindo por causa de ciúmes. Famílias e mais famílias se desfazendo porque não há controle emocional dentro das nossas casas, porque não há a condição de há uma condição de manipulação dentro das nossas casas. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Quando as pessoas olham para nós, as pessoas não querem de nós atos extravagantes, ridículos. As pessoas querem de nós uma pessoa que aproxima elas de Deus. E quando nós estamos em família, nós precisamos ser uma referência nisso também. Eu sempre digo para as pessoas: eu tenho o mesmo direito que vocês, não é porque eu sou pastor, porque a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Se eu sou sacerdote, você também é. Eu tenho uma responsabilidade institucional e eclesiástica diferente. Mas eu sou igual a vocês. Eu tenho as mesmas dores que vocês. Eu tenho as mesmas dificuldades que vocês. Eu tenho os mesmos problemas que vocês. E eu quero que você imagine eu e a pastora sentados num restaurante, tendo uma discussão por causa de alguém que apareceu. Eu imagino como não seria desgastante para vocês olharem o pastor de vocês batendo boca por causa disso. Ou melhor, como não seria vocês me enxergarem dentro de um restaurante tomando uma cerveja, não me embriagando. No outro dia os paparazzi estão na mesa assim, ó, olha o pastor bebendo. Eu sempre falei que esse mau caráter não estava curado. Mas não é pecado nem para mim nem para vocês. Mas é a porta que se abre. Quem quer ver o pastor tomando uma no restaurante? Ninguém quer, né? Mas ninguém vai tomar também. É um acordo, uma aliança. Porque é isso, a igreja, quando ela olha de fora, quando as pessoas olham de fora e precisam de Jesus, elas querem encontrar em nós um auxílio, um apoio, um lugar para onde se amparar. Eu tenho certeza que você que veio aqui e vem há pouco tempo, entrou aqui dentro querendo isso, entrou aqui dentro buscando isso. Alguém em quem você se amparar, uma palavra que te trouxesse vida, uma palavra que te transformasse, uma palavra que gerasse você em amor. Eu tenho certeza que quando você entrou na igreja, a única coisa que você queria era uma oração, uma palavra que te fizesse sair daqui melhor. É assim ou não é assim? Então a solução para o ciúme ruim é o amor. E a última parte dessa palavra é o amor. A última parte dessa palavra eu quero que você abra a sua Bíblia e marque nela, risque ela em 1 Coríntios 13. Os casais, os amigos, os irmãos, os filhos e os pais, marque na sua Bíblia, do versículo
4 até o versículo 7. Bora. Vamos falar do amor agora. Olha isso. Presta atenção aqui. Olha o que diz. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura os próprios interesses. Não se ira. Não guarda rancor. Parece que no amor está tudo que é contra as obras da carne. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Você pode repetir comigo? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. A paixão, ela tem prazo de validade. A pesquisa americana diz que a paixão leva de 1 ano e meio a 2 anos. Então tu pode viver apaixonado por alguém por no máximo 2 anos. Em 2 anos a paixão se extirpa, acaba, porque tu começa a ter uma convivência, e nessa convivência tu começa a ver defeitos. Então, se não for o amor, que tudo suporta, que é paciente, que é bondoso, que não se vangloria, que não inveja, tu não vai conseguir permanecer. O amor tudo sofre. Quando eu me casei completamente ignorante. Porque eu me casei para ser amado. Então eu exigia o tempo inteiro da Lidiane. Eu começava a exigir dela: cara, eu quero fazer tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, tu não me supre nisso, tu não me supre naquilo outro, eu quero que tu seja zelosa, eu quero que isso, eu quero aquilo. Eu comecei a exigir. Porque para mim ser amado é ser cuidado com zelo extremo. É mesmo que seja difícil ser favorecido, mesmo que ela tenha dificuldade em fazê-lo. E então eu casei. E comecei a viver a rotina do casamento. E eu aprendi, Bica, que no casamento é o seguinte: o casamento precisa do amor. Só que eu aprendi que o amor tudo sofre. Eu aprendi que o amor, ele é paciente. Então eu precisava ser paciente com ela. Então eu aprendi uma tese que é infalível: você não casou para ser amado, você casou para amar. E porque você ama, você é amado. Aí está a grande diferença. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor suporta diferenças. O amor suporta a inconstância, o amor suporta a imaturidade, o amor suporta os tempos. Mas imagina você numa relação só querendo ser amado sem amar. Então, nós vivemos sobre a lei da devolução. Eu recebo e dou. Mas no amor é o contrário. Eu dou e recebo. As nossas semanas, minha e da pastora, elas são semanas de casa em casa, dia a dia. A gente vai de casa em casa, vai na casa de quem nos chamar. Pastor, eu quero ter um tempo contigo. Eu vou na tua casa, eu só vou precisar agendar. Tá tudo bem. A gente começa a olhar para as pessoas dentro das casas, e as pessoas nos tratam com tanto amor, com tanto zelo, com tanta entrega, com tanta alegria, que é como se a gente estivesse recebendo uma recompensa de Deus. Ao mesmo tempo, a gente está servindo as pessoas por amor e orientando elas nos seus problemas. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só que eu anotei algumas provas do amor de Deus. A primeira prova do amor de Deus eu quero que você veja em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vocês estão firmes aí ainda ou não?
Vocês pareciam que não iam vir, mas quando vocês vieram, vocês lotaram esse lugar de novo, hein? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa igreja que está sempre cheia de homens e mulheres de verdade, que estão buscando transformação, que vão sair daqui hoje com um copo cheio de amor até o talo. Primeira prova do amor de Deus: Deus nos amava antes mesmo de tudo ser criado. Olha a loucura. Antes da criação do mundo, Deus te amava. Olha o que diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Mas Deus me ama porque eu amo Ele, porque eu rendo a minha vida, porque eu faço as coisas por Ele. Não, não, não. Deus te amou antes mesmo da criação do mundo. A Bíblia diz que Ele te conhecia, substância ainda informe, antes do ventre. Olha que coisa extraordinária. Deus te amou antes mesmo da criação do mundo. Segundo, a prova desse amor de Deus extraordinário é o amor de Deus. Ele é incondicional. Você pode dizer isso? O amor de Deus é incondicional. Já o meu e o seu é condicional. Isso aqui é a coisa mais terrível. Sabe por que há tantos divórcios no Brasil? Porque o nosso amor é condicional. Se tu não me devolve como eu te dou, tu não quer mais. E a gente não está falando sobre divórcio. Tem divórcios no Brasil que são leais, legítimos. E é Bíblia para isso também. Está tudo bem. Mas a gente está falando sobre a incondicionalidade do amor de Deus e como nós nos tornamos condicionais. Nós amamos se formos amados. Mas Ele não me ama mais. Se Ele me amasse, Ele não fazia o que fazia antes. Se Ele me amasse, Ele faria o que fazia antes. Ele não está fazendo mais, Ele deixou de me amar. Eu quero ser amada. Para aí, a lei do amor é tu ama para ser amado. Tu ama para ser amado. Tu entrega para receber. Na lei do amor de Deus, esse amor é incondicional. Deus não te pede nada em troca. Embora Ele tenha te criado, Ele te formou no ventre da sua mãe para adorá-lo, Ele não te pede nada em troca. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não precisa você fazer nada. Não precisa você se ajoelhar de manhã. Não precisa você dizimar. Não precisa ofertar. Não precisa fazer uma prece. Não precisa. Ele te amou primeiro de forma incondicional. Ele sacrificou um filho na cruz, para que todos os que nele crescem, se você crê nele como Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador. Pastor, eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador. Se você crê nisso, faça assim. Se você crê, se você crê nisso, você tem a vida eterna. Gente, vocês podiam aplaudir a Jesus por isso, porque vocês não merecem, eu não mereço. Nós temos o que nós não merecemos. Só que Deus ainda é mais extraordinário. A gente está caminhando para o fim, o que não significa que é o fim. Deus é mais extraordinário ainda. A palavra grega para ágape é traduzida como amor no Novo Testamento. O amor ágape, diferente dos outros tipos de amor, e não daria tempo de falar nos 4 tipos de amor: o filéu, o eros, o storge e o ágape. Mas o ágape é tão extraordinário, porque diferente dos outros tipos de amores, tem em sua essência boa vontade, benevolência, deleite intencional no objeto do amor. O ágape
não é usado no Novo Testamento para se referir ao romantismo. No ágape, envolve fidelidade, compromisso, entrega, sacrifício. Eu vou repetir. O ágape não envolve romantismo. Esse ágape, ele é chamado de amor de Deus, um amor que excede entendimentos. No ágape não cabe romantismo. No ágape o que faz sentido é fidelidade. No ágape o que faz sentido é compromisso, é entrega, é sacrifício. E eu repito a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. E aí, enquanto eu estava preparando essa pregação, pessoal do louvor pode subir, por favor. Enquanto eu estava preparando essa pregação, Deus me deu uma frase. Que tem pessoas procurando sonhos e perdendo o amor de pessoas que conquistaram. Deus me falava para você pensar sobre isso. Tem gente correndo atrás de sonhos, tem gente correndo atrás de muitas coisas e perdendo o amor de pessoas preciosas que conquistaram. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A coisa mais louca disso tudo é que se você lutar sem medidas por um propósito, pode ser que você esteja perdendo o amor de alguém que tanto importa. Você pode estar trabalhando demais, você pode estar estudando demais, você pode estar correndo demais, e as pessoas que realmente importam estão indo junto com toda essa rotina enlouquecedora que você tem. Sente-se à mesa com pessoas que te amam. Lá em casa, a gente tem um hábito. Lá em casa, na mesa é proibido o celular. Lá em casa, quando nós sentamos à mesa, o celular ele é extremamente proibido. Tu não pode responder, atender ou tocar. Porque esse momento da mesa é um momento de intimidade. É só nós com quem nós amamos. Na mesa, quando nós nos sentamos, nós damos o direito a pessoas que nós entendemos ser leais ou pessoas que nós temos interesse. Então, quando nós sentamos com as pessoas à mesa, nós não contemplamos pessoas que nos chamam no WhatsApp, mas nós contemplamos por amor pessoas que estão sentadas ao nosso lado, porque pode ser que nós estejamos preocupados com outras pessoas e percamos quem está do nosso lado. Sabe qual é o grande problema do amar? É que se a gente não ama na medida das pessoas, as pessoas não se sentem amadas. Eu vivi toda a minha vida, tenho 25 anos casado com a Lidiane, e passei 15 anos da minha vida amando a Lidiane do jeito que eu me senti amado. Eu passei 15 anos da minha vida dizendo para mim mesmo fazer o que eu queria fazer, então eu me dizia que amava ela, mas eu fazia só o que eu queria. Eu andava e fazia as coisas por ela como eu gostava. Se eu gostava de sair, eu levava ela. Se eu gostava de viajar para algum lugar, eu levava ela. Então eu dizia para ela que eu amava ela, mas eu não estava amando ela na medida dela. Eu estava me amando, porque a Lidiane, o amor dela é entregue com atos de serviço. Tu precisa estar em casa varrendo. Essa semana eu não amei ela, vocês viram? Misericórdia. A Lidiane, se tu ama ela, tu tem que chegar para ela e dizer: com esse pedaço de papel, amor, pensei em ti hoje, enrolei esse papelzinho, dei 35 dobradas nele, lá no meio dele tem um negócio que diz: eu te amo. Tu dá para ela, uau, marido da vida. Tu chega para mim com esse papel e diz que tu colocou um papelzinho no meio e diz: eu te amo. Eu digo: ah, tá bom, amor, obrigado. Mas se tu não senta do meu lado para gastar tempo comigo, eu olho para ela e digo... Hoje de manhã eu levantei às 7 horas para preparar a palavra. 7 da manhã. Não se enganem que eu sou tão crente assim, que eu queria jogar às 10. 7 horas da manhã eu estava sentado na frente do computador preparando a palavra. Às 8 eu mandei um WhatsApp para ela: vem, amor. Já está tarde. Porque para mim ser amado é tempo de qualidade. Só que eu passei 15 anos da minha vida
fazendo ela sentar do meu lado como se fosse a melhor coisa do mundo. Eu amo ela assim, cara. Mas ela queria que eu estivesse dando presente para ela. Ela tem um anel que eu paguei R$1 na frente do Nacional. Quando nós namoramos, noivamos... Não, hoje ela está com um não na boca, irmão. Foi bem depois. Foi quando nós tivemos o 15º filho. Tipo assim, nós tivemos só 3, tá? Eu tinha um cara, e ele dizia numa placa assim: ajuda o artista, com qualquer valor, R$1. Eu peguei R$1 e disse pro cara: eu vou ajudar o artista. E ele disse: espera aí. E ele começou com um aramezinho e pá, daqui a pouco ele entrega R$1, olha aqui, dá pro teu amor. Eu peguei R$1, dei para ele, peguei o anel e dei para ela. Faz 20 e tantos anos essa mulher tem guardado o anel. Sabe onde é que esse anel estaria comigo, irmãos? Eu já teria derretido ele no mármore do inferno. Então um belo dia eu tô com a Lidiane e eu disse para ela: eu quero te amar do teu jeito, Lidiane. E foi o pior erro que eu cometi. Não estou brincando. Foi um sacrifício, porque eu não me sentia amado. Ela não se sentia amada, desculpa. Eu não amava ela, eu me amava. Marido e esposa, se cutuquem aí e digam assim: eu não quero mais ser amado na tua medida. Se quiser chamar de infeliz, pode chamar, não tem problema. Hoje, quando tu sair daqui e ele olhar para ti e dizer: amor, nós vamos comer uma pizza, tu vai olhar para ele: eu não me sinto amada comendo pizza. Eu quero passear na praça. Às vezes eu pergunto para a pastora: amor, o que tu quer fazer? Eu fico pensando, sabe o Tonho da Lua? O que ela vai falar? Eu encerro essa pregação com 3 frases. 3 frases que vai nos fazer pensar muito. Primeira frase, estão prontos? Primeira frase, William Shakespeare. Shakespeare diz o seguinte: o amor não se vê com os olhos, se vê com o coração. Não vai enxergar o amor, vai sentir. Segunda frase, Machado de Assis. Para o amor: pare de ser racional, comece a ser intencional. E a terceira e derradeira: eu anotei 2 do Machado de Assis, que eu achei genial. Diz assim, uma segunda: cada qual sabe amar a seu modo. O modo, pouco importa. O essencial é que saiba amar. Cada qual sabe amar ao seu modo. O modo de amar, pouco importa. O essencial é que saiba amar. Agora eu te faço uma pergunta: qual é a sua medida de amor? E encerro com uma frase do Agostinho, que diz: a medida do amor é amar sem medida.